Alguma vez você já se perguntou se morar perto de animais na velhice realmente é a melhor decisão? Muitas vezes, acreditamos que a companhia de um animal de estimação nos trará paz e segurança, mas a Bíblia nos ensina que nossa verdadeira estabilidade não vem das criaturas, e sim da dependência em Deus. Gênesis 12, versículo 1 nos diz: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Deus chamou Abraão para sair de sua zona de conforto, porque tinha um propósito maior para ele. Hoje exploraremos por que depender de animais na velhice pode ser um erro que o impeça de viver o plano que Deus tem para você. Você descobrirá como a autossuficiência espiritual e a confiança em Deus podem lhe proporcionar uma vida mais plena nessa fase. Está pronto para entender como seu destino na velhice pode ser maior do que imagina? A vida nos leva por caminhos inesperados. Desde a juventude até a idade adulta, nos esforçamos para construir um lar, criar nossos filhos e nos preparar para o futuro. Mas o que acontece quando chegamos à velhice e acreditamos que a única forma de garantir bem-estar é tendo um animal de companhia? Muitos pensam que essa é a decisão mais sábia, mas o que não sabem é que isso pode se tornar um erro que afete não apenas sua tranquilidade, mas também seu propósito espiritual. Billy Graham, um dos evangelistas mais influentes do nosso tempo, sempre enfatizou que a verdadeira companhia vem de Deus e de relacionamentos humanos significativos, embora ele nunca tenha condenado ter animais de estimação. Lembrava-nos de tomar cuidado para não transformar as criaturas em substitutos daquilo que só Deus pode prover. A Bíblia nos mostra que a dependência excessiva de qualquer coisa terrena, até mesmo algo aparentemente inofensivo como um animal, pode ser uma armadilha. Em Provérbios 22, versículo 7, somos advertidos: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Isso não se aplica apenas ao dinheiro, mas também à dependência emocional e à expectativa de que nossos animais de estimação sejam a fonte da nossa segurança. Será que Deus não é nosso verdadeiro sustento? Não foi Ele quem prometeu cuidar de nós em todas as etapas da vida? Sem perceber, quando buscamos mais consolo nos animais do que em Deus, estamos nos colocando em uma posição vulnerável, limitando nossa liberdade e condicionando nosso bem-estar a criaturas que, embora nobres, são finitas e limitadas. Muitos adultos mais velhos acreditam que viver com um animal de estimação lhes dará uma vida mais plena, que estarão rodeados de amor e companhia incondicional. Mas o que não consideram é que essa nova responsabilidade pode trazer tensões, frustrações e, em alguns casos, até problemas de saúde que poderiam ter sido evitados. De acordo com estudos recentes do Instituto Nacional de Envelhecimento, embora os animais de estimação possam oferecer companhia, também apresentam desafios significativos para os adultos mais velhos. As quedas relacionadas a animais aumentaram em 18% na última década entre pessoas com mais de 65 anos. Os animais, especialmente os cães, podem representar risco para quem tem mobilidade reduzida ou equilíbrio instável. Um tropeço em um animal pode resultar em fraturas que comprometem seriamente a independência de uma pessoa idosa. Além disso, pesquisas mostram que alergias a animais podem surgir ou piorar com a idade, à medida que o sistema imunológico muda. Um estudo da Universidade de Michigan descobriu que 15% dos adultos mais velhos desenvolveram novas sensibilidades alérgicas depois dos 70 anos, mesmo com animais com os quais conviveram sem problemas antes. Essas alergias podem agravar condições respiratórias como asma ou DPOC, comuns na terceira idade. A dependência financeira é outro grande perigo nessa fase. Ao assumir o compromisso econômico que implica ter um animal,
muitos não consideram o verdadeiro custo de longo prazo. Segundo a Associação Americana de Medicina Veterinária, o custo anual médio para manter um cachorro supera $1.500 e para um gato gira em torno de $1.000, sem contar emergências médicas. Para muitos aposentados com renda fixa, esses gastos podem representar um fardo considerável. No início, pode parecer um preço pequeno a pagar pela companhia, mas com o tempo, pode se tornar uma preocupação constante. A Bíblia nos lembra de que a prudência é essencial para evitar essas situações. Em Provérbios 6, versículos 6 a 8, lemos: Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Ela, não tendo chefe, nem oficial, nem comandante, prepara no verão o seu pão e ajunta na colheita o seu mantimento. Deus nos ensina a ser precavidos, a não tomar decisões impulsivas, mas a confiar em sua provisão e na capacidade que Ele nos dá para administrar nossos recursos. Há quem acredite que ao adotar um animal estará garantindo um final de vida tranquilo, rodeado de companhia e afeto incondicional. Mas o que acontece quando a saúde começa a se deteriorar e a pessoa já não consegue cuidar adequadamente de seu animal? O que acontece quando as limitações físicas tornam impossível manter o nível de atenção de que o animal precisa? Aquilo que no começo parecia uma bênção pode se tornar motivo de frustração. Há idosos que começam a sentir que são um fardo, que suas necessidades e as de seu animal não são atendidas como esperavam, que a responsabilidade ultrapassou a alegria que o animal lhes proporcionava. É que o amor verdadeiro não se mede pela presença física de uma criatura, mas pela disposição do coração para com Deus e para com os outros seres humanos. Deus nunca nos projetou para viver em uma dependência emocional que nos impeça de enxergar além do que é temporário. Ele nos chama a confiar em seu plano, a entender que nossa vida não é definida pela companhia de um animal, mas pelo relacionamento que temos com ele. O Salmo 37, versículo 25, nos assegura: Fui moço, e agora sou velho. Contudo, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Se Deus nos sustenta em cada etapa, por que acreditar que a única forma de estar bem é através da presença constante de um animal de estimação? Um estudo recente da Universidade da Califórnia revelou um fenômeno preocupante. 35% dos adultos mais velhos com animais de estimação relataram adiar tratamentos médicos ou se recusar a fazer internações necessárias por preocupação em deixar seus animais sozinhos. Essa priorização das necessidades do animal em detrimento da própria saúde pode ter consequências graves e vai contra o mandamento bíblico de cuidar do nosso corpo como templo do Espírito Santo. Há quem, por medo da solidão, sacrifique sua independência e decida depender completamente da companhia de um animal, mas a solidão nem sempre significa estar fisicamente só. Muitas pessoas vivem cercadas por animais e ainda assim se sentem abandonadas, ignoradas, invisíveis. Vemos isso constantemente na sociedade. Idosos cuja principal interação se dá com seu animal de estimação, enquanto seus relacionamentos humanos se deterioram progressivamente. Esse tipo de isolamento social, mascarado pela presença de um animal, pode ser ainda mais doloroso do que viver sem um animal, mas com relacionamentos humanos significativos, dignidade e propósito. Vários estudos, incluindo um publicado no Journal of Gerontology, apontam que, embora os animais de estimação possam fornecer companhia, não substituem as interações humanas necessárias para manter a saúde cognitiva e emocional na velhice. Pensemos em Abraão, um homem que poderia ter ficado em sua zona de conforto, cercado do que lhe era familiar, mas que obedeceu ao chamado de Deus e saiu para um lugar onde não tinha nada além de sua fé. Gênesis 12, versículo 1 diz: Sai da tua terra, da tua parentela,
e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Deus não lhe disse para ficar onde estava confortável, cercado do que conhecia. Pediu que ele saísse, que confiasse nele, que entendesse que seu propósito não dependia de seus confortos terrenos, mas da missão que Deus tinha para ele. Quantos hoje em dia se apegam à ideia de que só estarão bem se tiverem a companhia constante de um animal, quando, na verdade, Deus pode estar chamando-os para algo diferente, para uma vida de serviço e propósito que transcende o conforto momentâneo que um animal de estimação proporciona. Billy Graham costumava dizer: Deus não nos chama para uma vida confortável, mas para uma vida com propósito. Esse ensinamento ecoa especialmente na velhice, quando muitos buscam conforto em vez de significado. Há testemunhos de pessoas que decidiram não se prender à responsabilidade de um animal na velhice e encontraram uma vida cheia de propósito. Alguns se dedicaram a servir em sua igreja, outros encontraram novas amizades que se tornaram família espiritual, outros se concentraram em projetos pessoais que haviam postergado por anos. O Dr. Robert Butler, gerontólogo pioneiro e fundador do Instituto Nacional de Envelhecimento, observou que os idosos que mantêm um propósito claro e conexões sociais significativas vivem mais e com melhor qualidade de vida do que aqueles que dependem principalmente de animais de estimação para seu bem-estar emocional. Em contraste, há quem tenha decidido adotar animais apenas para se verem em um ambiente onde se sentem limitados, presos a rotinas inflexíveis, dependendo das necessidades constantes de uma criatura que, embora amorosa, pode ser exigente. Deus nos chama para uma vida de plenitude, não de restrições desnecessárias. As pesquisas médicas confirmam essa perspectiva. Um estudo longitudinal de 10 anos, publicado no New England Journal of Medicine, constatou que, embora a curto prazo, os animais de estimação possam fornecer benefícios emocionais, a longo prazo, não evitam o declínio cognitivo, nem substituem o valor dos relacionamentos humanos significativos. Na verdade, os adultos mais velhos com redes sociais fortes apresentaram 52% menos declínio cognitivo em comparação com aqueles que interagiam principalmente com animais. Na parábola do filho pródigo, encontramos outra lição valiosa. Em Lucas 15, versículo 13, lemos que o filho mais novo pegou tudo o que tinha e foi para longe. Seu pai não o impediu, não o prendeu, não tentou segurá-lo. Compreendeu que seu filho tinha seu próprio caminho e precisava trilhá-lo. Se o pai tivesse insistido em mantê-lo perto, talvez tivesse evitado sua partida, mas também teria impedido seu crescimento. De modo semelhante, muitos idosos se apegam aos seus animais como substitutos de relacionamentos humanos mais significativos, porém potencialmente mais complexos. A lição difícil que devemos aprender é que, às vezes, o verdadeiro crescimento vem ao enfrentar a solidão e encontrar nela uma oportunidade de aprofundar nosso relacionamento com Deus, em vez de preencher esse vazio com dependências terrenas. Billy Graham enfatizava com frequência que a solidão pode ser a voz de Deus nos chamando a um relacionamento mais profundo com Ele. Quando imediatamente preenchemos esse espaço com a atenção que um animal requer, podemos estar perdendo uma oportunidade divina de crescimento espiritual. Deus é um Deus de planos, de chamados, de propósitos. Ele não nos criou para ficarmos estagnados em uma etapa da vida, mas para avançarmos até o último dia. Em Isaías 46, versículo 4, ele promete: até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Eu vos fiz, eu vos levarei, eu vos carregarei e vos salvarei. Se ele nos sustenta, por que temer a independência? Por que temer viver de maneira autônoma sem a presença constante de um animal? A verdadeira segurança não está na companhia de um animal de estimação, mas na fidelidade de Deus. Quando pensamos na velhice,
devemos enxergá-la não como uma etapa de dependência, mas como uma oportunidade de continuar crescendo, de continuar confiando em Deus, de continuar vivendo com propósito. Não permita que o medo de ficar só o leve a tomar decisões que, em vez de abençoá-lo, acabem lhe roubando a paz. Não coloque sua confiança na presença de um animal, mas na presença de Deus. É Ele quem guia seus passos, quem sustenta sua vida e quem lhe mostrará o melhor caminho a seguir. Desde o princípio dos tempos, Deus estabeleceu uma ordem para a criação e para a vida de cada ser humano. Cada etapa tem seu propósito, e quando tentamos nos apegar a algo que pode nos limitar, podemos estar resistindo à vontade dele. Muitos idosos creem que a velhice deve ser vivida na companhia de um animal, compartilhando o dia a dia com uma criatura que lhes forneça o afeto que talvez sintam não receber mais dos outros. No entanto, a palavra de Deus nos mostra que cada etapa da vida tem um propósito divino próprio. Gênesis 1, versículo 28, estabelece claramente o relacionamento correto entre humanos e animais. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus nos deu domínio sobre os animais, mas esse domínio implica responsabilidade, não dependência. O Dr. James Dobson, psicólogo cristão e fundador do Ministério Enfoque na Família, tem apontado que, quando as pessoas mais velhas substituem relacionamentos humanos por relacionamentos com animais, geralmente estão evitando a vulnerabilidade e o risco que acompanham as relações humanas autênticas. Esse padrão pode parecer protetor a curto prazo, mas em longo prazo pode levar a um isolamento ainda maior. É importante entender que os animais foram criados por Deus com um propósito, mas esse propósito não inclui ser o centro emocional de nossa vida. Em Mateus 6, versículo 21, Jesus nos adverte: pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quando investimos excessivamente nosso coração, tempo e recursos em um animal, corremos o risco de tirar Deus do centro de nossa vida. Pesquisas da Fundação MacArthur sobre envelhecimento bem-sucedido mostram que os idosos que mantêm múltiplos papéis sociais significativos, como voluntário, amigo, mentor, membro ativo da igreja, apresentam níveis mais altos de satisfação na vida e melhor saúde física do que aqueles que se limitam principalmente às interações com seus animais de estimação. Essas descobertas confirmam o que a Bíblia sempre ensinou: fomos criados para a comunidade humana e para um relacionamento com Deus. O propósito de Deus para cada pessoa não se baseia na permanência física com um animal, mas na construção de relacionamentos saudáveis que reflitam seu amor e seu plano. A Bíblia nos mostra como Deus chama cada indivíduo a trilhar seu próprio caminho. Moisés, criado no palácio do Egito, precisou se separar de suas comodidades para encontrar seu verdadeiro propósito. José foi levado a uma terra distante para que se cumprisse o plano divino em sua vida. Em ambos os casos, a separação do que era confortável e familiar não foi um castigo nem um abandono, mas o meio pelo qual Deus os levou ao destino que tinha para eles. No caso de Moisés, sua saída do Egito não significou que ele deixou de amar seu povo, mas era necessária para que se tornasse o líder que os libertaria. De maneira semelhante, José entendeu que seu afastamento não foi em vão quando pôde dizer aos irmãos, em Gênesis 50, versículo 20, vós bem intentastes mal contra mim, mas Deus o intentou para bem. Deus permite que nossos caminhos tomem direções inesperadas, porque sua vontade não se baseia em nossa comodidade humana, mas em nosso crescimento espiritual. Apegar-se à companhia de um animal por medo da solidão pode levar a evitar a transição natural que Deus designou para essa fase da vida.
Quando os idosos insistem em adotar animais sem considerar os desafios físicos, financeiros e logísticos que isso implica, podem colocar em risco não só o próprio bem-estar, mas também o do animal. Um estudo da ASPCA constatou que mais de 100 mil animais são abandonados todos os anos porque seus donos idosos faleceram ou não puderam continuar cuidando deles. Essa realidade dolorosa ilustra as consequências de decisões que, embora bem intencionadas, não levam em conta o panorama completo. Isso não significa que os laços com os animais devam ser rompidos por completo, mas que precisam se tornar algo maduro e equilibrado. A Escritura nos ensina que o amor não busca seus próprios interesses, mas o bem do outro. 1 de Coríntios 13, versículos 4 e 5, nos lembra: o amor é paciente, é bondoso, não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Amar verdadeiramente um animal é considerar seu bem-estar acima de nossas necessidades emocionais. Será que realmente é o melhor para um cachorro ou um gato viver com alguém que talvez não seja capaz de lhe proporcionar o exercício, o cuidado veterinário ou a estimulação de que precisa? Um amor maduro leva em conta essas questões difíceis. O apego excessivo pode gerar conflitos não apenas com a própria saúde, mas também dentro da família. Quando os filhos adultos veem que seus pais idosos priorizam as necessidades de um animal em detrimento da própria segurança ou bem-estar, surgem preocupações legítimas. Um estudo da Universidade de Michigan descobriu que 23% dos cuidadores familiares relataram conflitos relacionados aos animais de estimação dos pais idosos, especialmente quando estes colocavam em risco a mobilidade, a higiene ou o orçamento da casa. O próprio Jesus, ao iniciar seu ministério, deixou claro que sua missão estava acima de qualquer apego terreno. Quando Maria e seus irmãos o procuravam, Jesus respondeu em Mateus 12, versículos 48 a 50. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, e irmã, e mãe. Com isso, Jesus não menosprezou a importância da família, mas ensinou que a verdadeira conexão entre os seres vivos não se baseia na proximidade física, nem nos laços naturais, e sim no propósito divino. Do mesmo modo, nosso relacionamento com os animais deve estar subordinado ao nosso propósito espiritual, não se tornar o centro de nossa existência. A prioridade de cada cristão deve ser seguir a vontade de Deus, não se apegar a estruturas ou apegos que podem se tornar um peso. Se até Jesus estabeleceu que seu chamado estava acima das relações familiares, por que tantos insistem que sua felicidade depende da presença constante de um animal de estimação? O problema não está em querer a companhia de um animal, mas em acreditar que isso seja indispensável para a paz e a estabilidade na velhice. Há quem tome decisões baseadas no medo de ficar só, na ideia de que estarão mais protegidos se tiverem um animal em casa. Mas Deus não nos chama para viver com medo, e sim com fé. Em 2 de Timóteo 1, versículo 7, lemos: Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Quem deposita a confiança em Deus não precisa buscar segurança nas criaturas, porque sabe que o verdadeiro refúgio está nele. A doutora Kathy Forte, psicóloga especializada em envelhecimento, observa: os idosos que desenvolvem um relacionamento prioritariamente com animais em vez de pessoas costumam tentar controlar a inevitabilidade da rejeição ou da perda. Um animal não nos julga nem nos abandona da mesma forma que as pessoas podem fazer, mas essa segurança tem um custo. O crescimento relacional que só ocorre ao enfrentar a vulnerabilidade com outros seres humanos.
A Bíblia nos ensina que cada etapa da vida tem seu propósito. No Antigo Testamento, os anciãos eram considerados fontes de sabedoria, líderes espirituais que guiavam as gerações mais jovens com conselho e ensino. Não viviam dependentes de criaturas, mas ocupavam um lugar de honra na comunidade. Jó 12, versículo 12, expressa claramente: nos idosos está a sabedoria e na longevidade o entendimento. A velhice não é tempo de espera passiva, mas de oportunidade para continuar sendo uma bênção. Aqueles que passam esse período focados em cuidar de um animal podem perder a visão do que Deus ainda deseja fazer por meio deles. O Dr. Carl Pillemer, gerontólogo da Universidade Cornell, estudou milhares de adultos mais velhos que vivem vidas extraordinariamente satisfatórias. Sua pesquisa, publicada em 30 lições para viver, revela que os idosos mais felizes são aqueles que continuam contribuindo de maneira significativa para a vida dos outros, através de mentoria, trabalho voluntário e compartilhamento de sabedoria, e não os que se apoiam principalmente em animais de estimação para seu conforto emocional. O medo da solidão não deveria definir as decisões na velhice. Deus permanece o mesmo, independentemente da fase da vida em que a pessoa se encontra. Sua palavra nos lembra, em Isaías 41, versículo 10: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isso significa que o amparo de Deus não depende da nossa situação, nem das criaturas ao nosso redor. Quem caminha com Deus nunca está só. Jesus disse a seus discípulos, em Mateus 28, versículo 20: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa promessa é suficiente para entender que a companhia de um animal não pode ser a base da segurança na velhice. Deus é quem sustenta, provê e fortalece. Se Ele planejou cada etapa da vida, então também providenciou tudo o que é necessário para que cada pessoa a viva da melhor maneira. Billy Graham costumava dizer: você pode confiar que o mesmo Deus que o guiou em sua juventude o guiará em sua velhice. Ele não muda, embora nós mudemos. Confiar em Deus implica abrir mão do controle e aceitar que os planos dele são sempre melhores. A dependência de um animal de estimação não é garantia de bem-estar, mas a confiança em Deus, sim. Quando a fé substitui o medo, a paz de Deus enche o coração. Filipenses 4, versículo 7, diz claramente: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A verdadeira segurança não está no vínculo com as criaturas, mas na presença inabalável de Deus em cada fase da vida. A proximidade física de um animal não garante necessariamente satisfação espiritual. Muitos acreditam que, ao ter um animal, a solidão desaparecerá, que haverá um vínculo mais profundo com a vida e o amor. No entanto, a realidade mostra que a proximidade com um animal nem sempre significa uma conexão profunda com o propósito divino e, em muitos casos, pode gerar tensões, limitações e uma sensação de vazio mais forte do que a própria solidão. Um estudo recente publicado no Journal of Gerontological Social Work constatou que, embora 82% dos idosos inicialmente relatassem satisfação ao adotar um animal de estimação, esse percentual caiu para 57% após 2 anos, quando começaram a sentir as limitações que essa responsabilidade impunha à sua rotina. A verdadeira comunhão não depende da presença de uma criatura, mas da disposição do coração diante de seu Criador. A Bíblia nos mostra que o amor e a unidade não se vinculam às relações terrenas, mas à intenção e ao propósito que Deus estabelece para cada vida. Deus criou os animais para serem uma bênção, mas também determinou que cada pessoa deve trilhar seu caminho espiritual
sem depender da presença constante de criaturas que, embora maravilhosas, são passageiras. No Salmo 68, versículo 6, lemos: Deus faz que o solitário habite em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões. Esse versículo revela uma verdade poderosa. Deus não nos deixa sozinhos, mas provê os relacionamentos necessários em cada etapa da vida. Não é a proximidade de um animal que traz plenitude, e sim a segurança de estar no lugar certo dentro do plano divino. O erro de medir o amor e a companhia pela presença de um animal pode levar a expectativas equivocadas. Há quem acredite que, ao ter um animal, receberá o consolo emocional que deseja, mas muitas vezes descobrem que esse ser, embora amoroso, não consegue preencher os vazios espirituais mais profundos da alma humana. Às vezes, depender emocionalmente de um animal pode gerar uma sensação de isolamento em relação à comunidade humana, a perda de oportunidades de crescimento espiritual e a erosão da dinâmica familiar. O sociólogo Christian Smith observou que as pessoas mais velhas que substituem conexões humanas por conexões com animais geralmente estão tomando o caminho de menor resistência emocional, mas também de menor recompensa espiritual. Seus estudos mostram que as interações com animais, apesar de positivas, não geram o mesmo tipo de crescimento pessoal que os relacionamentos humanos significativos. Jesus ensinou que a relação mais importante não é com as criaturas, mas aquela baseada na vontade de Deus. Em Lucas 8, versículo 21, quando lhe disseram que sua mãe e seus irmãos o procuravam, ele respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Esse princípio também se aplica ao nosso relacionamento com os animais. Eles não devem substituir nossa conexão com Deus e com a comunidade de crentes. O propósito da criação animal não é a permanência imutável em nossas vidas, mas o cumprimento do desígnio divino para cada espécie. Deus permite que nossos caminhos se cruzem com essas criaturas por temporadas, para que cada ser cumpra seu chamado sem interferências. Quando os idosos insistem em manter animais sob a ideia de que assim combaterão a solidão, podem estar impedindo o processo natural de reflexão e crescimento espiritual que Deus desenhou para essa fase. Em muitos casos, um relacionamento saudável e ocasional com animais fortalece mais o bem-estar do que a responsabilidade constante de possuir um bicho de estimação. O Dr. Andrew Weil, pioneiro em medicina integrativa, observou que os idosos que interagem com animais de forma planejada e limitada, como em programas de terapia assistida por animais ou visitas regulares a abrigos, geralmente obtêm os benefícios emocionais sem o ônus físico e financeiro da posse permanente. Essa constatação coincide com a sabedoria bíblica de desfrutar da criação de Deus sem depender dela. O próprio Jesus mostrou que o amor não se limita à presença física contínua. Quando ressuscitou, não permaneceu o tempo todo com seus discípulos, mas os enviou para cumprir sua missão. Ele não lhes disse para ficarem juntos em um só lugar, e sim para irem por todo o mundo pregando o Evangelho. Em Mateus 28, versículos 19 e 20, Jesus deixou claro que a missão tinha prioridade sobre a permanência. Ide e fazeis discípulos de todas as nações, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Sua presença não dependia de um espaço físico, mas de uma conexão espiritual que transcende a distância. A responsabilidade de cuidar de um animal pode gerar tensões inesperadas na velhice. Os idosos que adquirem animais na esperança de preencher vazios emocionais podem descobrir, na realidade, que os cuidados diários, as visitas ao veterinário, os gastos médicos e as limitações em sua mobilidade se tornam fontes de estresse em vez de consolo. Estudos do Centro de Pesquisa sobre Envelhecimento da Universidade de Stanford
documentaram que 28% dos idosos com animais de estimação acabam experimentando o que os pesquisadores chamam de fadiga do cuidador de animais, algo semelhante à exaustão sentida por aqueles que cuidam de familiares enfermos. Esse esgotamento pode levar a depressão, ansiedade e deterioração da saúde física, justamente o que se desejava evitar ao adotar o animal. Viver forçosamente ao lado de um animal não é sinônimo de bem-estar emocional. Em muitos casos, alternativas como participar de programas comunitários em que se possa interagir com animais sem assumir totalmente a responsabilidade por eles, permitem que o respeito e o apreço por essas criaturas permaneçam, sem as complicações de tê-las permanentemente em casa. A proximidade excessiva e a responsabilidade constante podem levar à frustração e ao declínio na qualidade de vida. A Bíblia nos mostra que até mesmo grandes homens e mulheres de Deus precisaram se afastar do familiar e confortável para que se cumprisse o propósito divino. Abraão teve de deixar sua terra e sua parentela para caminhar em fé, rumo à promessa de Deus. Moisés se separou de sua vida confortável no Egito para ser preparado no deserto. Paulo viajou de um lugar a outro sem permanecer em um único local, compreendendo que sua missão não dependia de comodidades terrenas, mas da vontade de Deus. Em cada caso, o distanciamento do familiar não enfraqueceu o propósito, mas permitiu que cada pessoa cumprisse seu chamado sem amarras que atrapalhassem o plano divino. De maneira semelhante, decidir não se prender à responsabilidade de um animal na velhice pode abrir portas para oportunidades de serviço e crescimento espiritual que, de outro modo, não seriam possíveis. O amor verdadeiro pelos animais não impõe condições, nem exige sua presença constante para nossa satisfação emocional. 1 Coríntios 13, versículo 5, ensina que o amor não busca os seus interesses, o que significa que não exige para si o que considera melhor, mas se preocupa com o bem do outro. Amar verdadeiramente os animais é reconhecer quando nossa situação pessoal já não é a ideal para oferecer-lhes o cuidado que merecem. O medo da solidão é uma das razões principais pelas quais muitos idosos insistem em ter animais de estimação. No entanto, a verdadeira companhia nem sempre vem de quem está fisicamente perto, mas da conexão espiritual com Deus e com outras pessoas. A Bíblia nos lembra de que Deus é quem provê tudo de que precisamos, inclusive relacionamentos significativos que podem surgir em qualquer fase da vida. Isaías 41, versículo 10 nos diz: Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa é mais confiável do que a presença temporária de um animal de estimação. O psicólogo Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e fundador da logoterapia, descobriu em suas pesquisas que a busca de sentido é mais importante para o bem-estar humano do que a busca de prazer ou conforto. Seus estudos, confirmados por pesquisas gerontológicas atuais, mostram que os idosos que encontram propósito por meio do serviço aos outros, expressão criativa ou crescimento espiritual, relatam níveis de satisfação significativamente mais altos do que aqueles que buscam apenas conforto emocional em animais de estimação. A sociedade moderna impõe a ideia de que, na velhice, é necessário ter um animal de estimação para combater a solidão, mas isso não é uma verdade respaldada pela Bíblia nem por pesquisas científicas rigorosas. A Escritura mostra que cada pessoa tem um propósito que vai além de buscar consolo nas criaturas. Em Tito 2, versículos 3 a 5, há uma exortação para que os mais velhos sejam mentores das novas gerações, que ensinem e aconselhem com sabedoria. Isso mostra que a velhice não é tempo de aposentadoria passiva, mas a chance de continuar sendo útil no reino de Deus. Aqueles que dedicam seu tempo a servir,
a ensinar, a compartilhar sua experiência com os outros, encontram um propósito que vai além da satisfação temporária que um animal pode oferecer. O desejo de ter um animal de estimação é natural, mas, quando se torna uma necessidade que define a identidade e a estabilidade emocional, pode se transformar em obstáculo para o crescimento espiritual. Deus não nos chama para viver presos a criaturas terrenas, mas para confiar em sua direção em cada fase da vida. Filipenses 4, versículo 7, nos lembra que a paz verdadeira vem de Deus, não das circunstâncias externas. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O amor se expressa na liberdade, não na posse. O relacionamento com os animais deve basear-se no respeito por sua natureza e na compreensão de que Deus os criou com um propósito específico, não para preencher nossos vazios emocionais. Interagir com animais pode ser um presente quando isso ocorre de forma natural e equilibrada, mas não deve se tornar uma necessidade ou condição para a felicidade. Deus é o verdadeiro sustento na velhice, o refúgio seguro que não depende da presença de criaturas, mas de sua fidelidade eterna. A velhice não é o fim, mas o começo de uma nova missão. Durante anos, o foco da vida foi construir, criar, prover. Mas quando chegamos aos anos da maturidade e o ritmo muda, surge a pergunta: e agora? Para muitos a resposta tem sido buscar refúgio na companhia de um animal, acreditando que a estabilidade emocional e o propósito se encontram em cuidar de um bicho de estimação. No entanto, a Escritura mostra que Deus tem planos muito maiores, que a velhice não é um tempo de espera passiva, mas uma fase em que Ele continua chamando, guiando e usando aqueles que estão dispostos a ouvir sua voz e seguir sua direção. Abraão tinha 75 anos quando Deus lhe disse que deixasse tudo para trás. Ele não era um jovem com toda a vida pela frente. Estava em uma etapa em que muitos pensariam ser melhor se estabelecer, desfrutar do que havia construído e permanecer em um ambiente familiar. Mas Deus lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Gênesis 12, versículo 1. A ordem de Deus não estava condicionada ao conforto de Abraão. Deus não lhe deu a opção de ficar onde se sentia seguro para evitar a incerteza, nem prometeu que o caminho seria fácil. Simplesmente pediu que ele confiasse e desse um passo de fé rumo ao desconhecido. Se Deus pôde chamar Abraão na velhice, se pôde lhe dar uma missão que exigia sair de sua zona de conforto, se pôde movê-lo de um lugar conhecido a um incerto, porque muitos acreditam que seu propósito termina quando chegam à velhice e que tudo o que lhes resta é a companhia de um animal de estimação? Jesus nunca apresentou a vida cristã como um caminho de estagnação, mas como uma constante transformação. Ao longo da Bíblia, Deus está sempre chamando, conduzindo, guiando. Não há um único exemplo em que o Senhor diga: já chega, fique onde está. Não há mais nada para você. Mesmo na velhice, os planos de Deus continuam ativos. Moisés tinha 80 anos quando foi chamado para libertar Israel, e em Êxodo 7, versículo 7, sua idade é citada claramente, como se Deus quisesse deixar registrado que nunca é tarde para cumprir uma missão significativa. Caleb, aos 85 anos, declarou com ousadia: ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Josué 14, versículo 11. E tomou posse da terra que Deus lhe havia prometido. Esses homens não viam a idade como uma desculpa para se apegar ao que era familiar e cômodo, mas como uma oportunidade de continuar andando na vontade de Deus. A ideia de que a velhice é um tempo de repouso, de dependência de criaturas, de espera passiva, não vem das Escrituras nem dos ensinamentos de Billy Graham,
que, até seus últimos dias, manteve uma visão de propósito e serviço. A verdadeira estabilidade nessa fase não vem da companhia de um animal, mas de estar alinhado ao propósito divino. Aqueles que buscam refúgio apenas na presença de um animal correm o risco de perder de vista que Deus pode estar chamando-os a algo maior, que sua vida não é limitada pela idade ou pela solidão, mas por sua disposição em ouvir a voz de Deus. Jesus deixou claro que o reino de Deus não segue os mesmos princípios do mundo. Em Mateus 16, versículo 24, ele disse: "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." Não falou de conforto nem de buscar consolo no familiar. Não disse que o caminho seria fácil. Falou de renúncia, sacrifício e movimento. A dependência emocional de um animal na velhice pode se tornar um obstáculo para ouvir Deus com clareza. Quando o desejo de ter a companhia de um animal se torna a prioridade, quando a necessidade de se sentir seguro através de uma criatura se sobrepõe à confiança em Deus, corre-se o risco de ignorar as oportunidades que o Senhor apresenta. Há quem tenha sentido o chamado de Deus para se envolver em um ministério, para servir a comunidade ou se dedicar a uma etapa de crescimento espiritual, mas deixou isso de lado por causa da responsabilidade de cuidar de um animal, do medo do desconhecido ou por acreditar que seu tempo de ser útil já passou. No entanto, a Bíblia não apoia essa ideia. Em Isaías 46, versículo 4, Deus faz uma promessa inquebrável: "Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Eu vos fiz, eu vos levarei, eu vos carregarei e vos salvarei." Se Deus é o mesmo em todas as fases da vida, por que tantos insistem em acreditar que a única forma de se sentir seguro é por meio da companhia de um animal? A história do profeta Elias nos mostra um princípio poderoso sobre o chamado em diferentes momentos da vida. Depois de ter sido usado poderosamente por Deus, houve um momento em que ele se sentiu exausto, sem propósito e sem direção. Ele se refugiou em uma caverna, esperando por um sinal, acreditando que talvez seu tempo de serviço tivesse acabado. Mas Deus não o deixou ali. Em 1 de Reis 19, versículo 9, o Senhor lhe perguntou: "Que fazes aqui, Elias?" Não era uma pergunta de curiosidade, mas um chamado à reflexão. Por que ele estava ali? Por que havia parado? Por que deixara de avançar? Elias pensou que não tinha mais nada a oferecer, mas Deus lhe mostrou que ainda havia trabalho a ser feito, que sua história não havia terminado, que ainda havia passos a dar. De modo semelhante, muitos idosos hoje creem que não têm mais um propósito significativo e tentam preencher esse vazio com a companhia de um animal, quando Deus poderia estar chamando-os para uma nova missão. O medo de ficar só tem levado muitos a tomar decisões que os afastam de seu verdadeiro propósito. Buscam estabilidade na presença de um animal, em vez de confiá-la a Deus. Constroem sua identidade em torno de um animal, em vez de construí-la na missão que Deus ainda tem para eles. Permitem que o temor dite suas escolhas, quando deveria ser a fé a guiá-los. Filipenses 4, versículo 7, nos diz que a paz de Deus excede todo o entendimento, o que significa que não depende das circunstâncias externas, nem da presença de um animal de estimação, nem da segurança que o mundo oferece. Deus jamais chamou alguém para uma vida de estagnação. Cada etapa traz um novo desafio, uma nova oportunidade de crescimento, uma nova forma de servir. Aqueles que entendem esse princípio sabem que seu valor não está na companhia de um animal, mas na proximidade com Deus. Sabem que a verdadeira segurança não depende de uma criatura terrena, mas do relacionamento com o Pai Celestial. Sabem que a missão não termina porque a idade avança, mas que cada dia é uma chance de continuar caminhando no propósito divino. A Escritura deixa um ensinamento claro.
Deus continua falando, continua chamando, continua enviando. O problema não é a idade, a solidão ou a mudança de circunstâncias. O problema é quando o coração se fecha para o que Deus quer fazer, quando se escolhe o conforto em vez do desafio, quando se permite que o medo controle em vez da fé. A história bíblica está repleta de homens e mulheres que foram chamados em momentos em que muitos pensariam que seu tempo havia passado, e ainda assim, Deus os usou de maneiras extraordinárias. Cada pessoa deve se perguntar se está se agarrando à ideia de que a companhia de um animal é sua única opção, ou se está disposta a ouvir a voz de Deus e responder a seu chamado, independentemente de onde ele a leve. Deus continua tendo planos, continua tendo propósitos, continua chamando aqueles que têm o coração disposto. A velhice não é o fim, mas o começo de algo novo em suas mãos. O ressentimento é um fardo silencioso que cresce com o tempo quando as expectativas não são atendidas. A decisão de depender emocionalmente de um animal na velhice, tomada a partir do medo da solidão ou da crença de que isso garantirá companhia e estabilidade, pode trazer decepções e conflitos inesperados. Muitas vezes, o que se idealizou como um relacionamento perfeito com um animal de estimação se transforma em uma fonte de tensão, na qual o idoso sente que suas limitações físicas o impedem de cuidar adequadamente do animal ou que o bicho não supre o vazio emocional que esperava preencher. Essa situação pode gerar frustração que afeta não apenas o vínculo com o animal, mas também afasta a pessoa da paz prometida por Deus àqueles que confiam nele acima de qualquer consolo terreno. O amor verdadeiro não impõe fardos nem exige satisfação constante. Em 1 Coríntios 13, versículo 5, somos lembrados de que o amor não se ressente do mal, ou seja, não guarda um histórico de falhas, nem acumula mágoas no coração. Quando a dependência de um animal de estimação se torna fonte de insatisfação porque as expectativas não são cumpridas, seja pela doença do animal, por gastos imprevistos ou pelo fato de ele não oferecer o consolo emocional esperado, o perigo do ressentimento surge. A convivência prolongada com um animal pode gerar tensões inesperadas, principalmente quando as limitações físicas da idade avançada tornam o cuidado diário cada vez mais difícil. Um estudo recente da Universidade Johns Hopkins descobriu que 45% dos adultos mais velhos que adotaram animais depois dos 70 anos sofreram algum tipo de lesão relacionada aos cuidados com o bicho nos primeiros 3 anos, desde quedas até distensões musculares crônicas. A Bíblia ensina que o amor é paciente e compreensivo, mas também que cada pessoa deve aprender a soltar e a confiar no propósito que Deus tem para a sua vida, sem se apegar ao que julga que precisa para se sentir segura. O Dr. Gary Chapman, autor e conselheiro cristão, ressalta que, quando os idosos colocam todas as suas expectativas emocionais em um animal de estimação, estão se preparando para uma decepção inevitável. Nenhuma criatura pode carregar o peso total de nossas necessidades emocionais. Esse lugar pertence somente a Deus. A dependência emocional de um animal pode se tornar um grande empecilho quando se espera que o bicho seja a principal fonte de felicidade e segurança. Deus nunca projetou os animais para que uma pessoa depositasse neles toda a sua necessidade de conexão. Em Filipenses 4, versículos 6 e 7, somos exortados: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quem deposita todo o bem-estar emocional na presença de um animal, corre o risco de se frustrar quando esse relacionamento não oferece o suporte profundo que esperava. Quando o coração não está ancorado em Deus,
mas no consolo que uma criatura pode dar. Qualquer mudança nessa relação, doença do bicho, comportamentos problemáticos ou mesmo a morte inevitável do animal, pode ser devastadora. Jesus ensinou seus discípulos que a verdadeira paz não depende das circunstâncias externas, mas do relacionamento com Deus. Em João 14, versículo 27, ele disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essas palavras revelam que a tranquilidade não vem de quem ou do que está perto, mas da confiança de que Deus supre cada necessidade. Quando se espera que um animal preencha um vazio emocional profundo, está se colocando sobre essa criatura um peso que ela não pode carregar e que inevitavelmente resultará em frustração para ambos. O amor verdadeiro não se constrói sobre expectativas irreais, mas na liberdade de apreciar o que cada relacionamento pode oferecer genuinamente. A convivência diária com um animal pode trazer desafios que antes não eram considerados. Quando os adultos mais velhos decidem adotar um animal com a ideia de ter companhia constante, muitas vezes descobrem que essa responsabilidade não garante a harmonia emocional esperada. Podem surgir conflitos devido a limitações físicas que dificultam o cuidado, gastos inesperados que pressionam orçamentos fixos, ou simplesmente a constatação de que o apoio emocional não corresponde às expectativas. Um estudo do Centro de Pesquisa Gerontológica da Universidade de Michigan apontou que 28% dos idosos que adotaram animais relataram sentimentos de culpa e ansiedade quando suas limitações físicas os impediam de oferecer o nível de cuidado que acreditavam que seus bichos mereciam. Essa discrepância entre expectativa e realidade pode gerar um ciclo negativo de autocrítica e ressentimento. Essas situações podem levar os idosos a se sentirem inadequados ou frustrados, alimentando sentimentos de decepção que podem ser difíceis de administrar. Deus chama cada pessoa a encontrar propósito e satisfação nele, não em relacionamentos com criaturas. Em Isaías 26, versículo 3, está escrito: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isso significa que a estabilidade emocional e a plenitude não dependem da presença de um animal de estimação, mas de um relacionamento profundo com Deus. Quando o coração está no lugar certo, não há espaço para ressentimento, porque se compreende que o amor não se mede pelo que recebemos de um ser, mas pela qualidade de nosso relacionamento com o Criador. O perigo do ressentimento não afeta apenas o vínculo com o animal, mas pode endurecer o coração e afastar as pessoas de Deus. A amargura é um veneno que contamina tudo ao redor. Hebreus 12, versículo 15, adverte: Tende cuidado para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Quando o ressentimento cria raízes no coração por causa da insatisfação com um animal que não atende às expectativas emocionais, ele começa a afetar não apenas essa relação específica, mas também a forma como a pessoa enxerga outros vínculos e, crucialmente, seu relacionamento com Deus. O Dr. Henry Cloud, psicólogo cristão, observa: o ressentimento é como beber veneno e esperar que o outro morra. A única pessoa prejudicada é você mesmo. Aqueles que se sentem feridos porque seu animal não oferece o consolo emocional esperado podem se tornar críticos, distantes, fechados em sua própria dor, incapazes de aproveitar a vida que Deus ainda tem para eles. A dependência emocional excessiva de um bicho pode se tornar uma forma de idolatria quando desloca Deus do centro da vida. Perdão e aceitação são fundamentais para evitar que o ressentimento se instale. Jesus ensinou que perdoar é uma decisão que liberta não só quem recebe o perdão, mas também quem libera a mágoa.
Em Mateus 6, versículos 14 e 15, ele disse: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas. Nesse contexto, perdoar inclui aceitar as limitações do que uma relação com um animal de estimação pode oferecer. Não se trata de justificar a frustração, mas de escolher não permitir que expectativas não realizadas definam sua vida espiritual. A doutora Judith Orloff, psiquiatra especializada em empatia e relacionamentos, destaca: quando esperamos que os animais preencham todos os nossos vazios emocionais, estamos configurando um relacionamento destinado ao fracasso. Nenhum ser, humano ou animal, pode ser a fonte de toda a nossa felicidade. Para evitar o ressentimento na velhice, é preciso aprender a abrir mão de expectativas exageradas e a viver em gratidão pelo que Deus já nos deu, em vez de focar no que achamos que falta. Billy Graham costumava lembrar aos fiéis: a gratidão é a chave que abre a porta do coração de Deus e da nossa própria felicidade. Os relacionamentos com os animais precisam estar baseados em amor responsável, não em dependência emocional. Os bichos não foram criados para serem o centro da vida das pessoas, nem as pessoas devem se tornar escravas das necessidades de um animal quando suas próprias limitações tornam difícil cuidar dele adequadamente. Cada indivíduo tem seu próprio chamado, seu próprio caminho, seu próprio propósito em Deus. Quando se entende que o vínculo com um animal não determina a profundidade da vida espiritual, é possível viver com mais liberdade e com a certeza de que o amor verdadeiro não se baseia na satisfação de necessidades emocionais, mas no respeito, no cuidado responsável e na gratidão por todos os seres da criação. Deus quer que a velhice seja uma etapa de plenitude, não de frustração. No Salmo 92, versículo 14, há uma promessa: na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Aqueles que depositam sua esperança em Deus, em vez de depositá-la no consolo que um animal pode oferecer, desfrutam dessa fase com alegria e propósito. A chave é compreender que a verdadeira segurança não vem da companhia de um bicho de estimação, mas da confiança de que Deus provê tudo de que precisamos para viver em paz e gratidão. Quando o coração está bem firmado nele, não há espaço para ressentimento, mas apenas para a alegria de saber que cada fase da vida tem um propósito e que Deus continua tendo planos para quem decide confiar nele. A verdadeira segurança na velhice não provém da companhia de um animal, mas da confiança em Deus. A ideia de que a estabilidade emocional e o bem-estar dependem da presença física de um bicho de estimação é uma construção humana que não reflete o desígnio divino. Ao longo das Escrituras, Deus nunca apresenta a velhice como uma fase de dependência de criaturas, mas como um tempo em que sua fidelidade se revela de modo ainda mais profundo. A confiança em Deus é o melhor alicerce para essa etapa da vida, não apenas porque nos livra de fardos que podem se tornar esmagadores com a idade, mas porque garante uma vida com propósito e plenitude até o último dia. O livro de Salmos declara que Deus sustenta os justos mesmo na velhice. No Salmo 37, versículo 25, o rei Davi testifica: Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Essa afirmação é uma promessa de que Deus não abandona quem confia nele. Ainda assim, muitos vivem preocupados com o futuro, temendo a solidão, a falta de companhia ou a perda de propósito, e tentam preencher esse vazio com a presença de um animal. É nesses momentos que a fé deve ser mais forte que o temor. A dependência emocional de um bicho e a ansiedade quanto ao porvir só geram angústia, mas aqueles que aprendem a depender de Deus encontram paz em qualquer circunstância.
Jesus nos ensinou que a preocupação com o futuro é um peso desnecessário. Em Mateus 6, versículos 31 a 34, ele disse: Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que precisais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Esse trecho deixa claro que Deus é o provedor, o sustentador, aquele que cuida de cada detalhe. Ao confiar nele, não há necessidade de se apegar à segurança que um animal possa oferecer, porque a verdadeira estabilidade vem de sua presença e provisão. A vida dos patriarcas e profetas mostra que confiar em Deus transcende a idade. Abraão, Moisés, Calebe e muitos outros seguiram em fé mesmo quando a sociedade poderia tê-los considerado velhos demais para continuar. Moisés tinha 80 anos quando Deus o chamou para libertar seu povo. Calebe, aos 85 anos, reclamou a terra que Deus lhe havia prometido. A velhice nunca foi um empecilho para quem compreendia que sua vida não dependia de circunstâncias externas, mas da fidelidade de Deus. O Dr. James Dobson observa: a maior ameaça ao bem-estar espiritual na velhice não é o declínio físico, mas a tentação de buscar segurança em qualquer coisa que não seja Deus. Sejam as finanças, os relacionamentos, ou até a companhia de um animal de estimação. Essa percepção reflete o ensinamento bíblico de que nenhum substituto temporário pode ocupar o lugar da segurança eterna que vem da fé. Quando a mente está presa à ideia de que a felicidade só pode ser encontrada na companhia de um bicho, perde-se a oportunidade de experimentar o que Deus ainda quer fazer em e através de cada pessoa em seus anos de maturidade. O temor da solidão levou muitos a tomar decisões precipitadas, agarrando-se à presença de um animal em vez de buscar a direção de Deus. No entanto, a solidão não é uma condição permanente para quem deposita a confiança nele. Em Isaías 41, versículo 10, Deus faz uma promessa firme: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa palavra deixa claro que a verdadeira companhia não está na presença física de um bicho, mas na certeza de que Deus está presente em todos os momentos, guiando e fortalecendo. A vida cristã não se baseia em controle ou em buscar segurança nas criaturas, mas em rendição total à vontade de Deus. Quando familiares e amigos percebem que uma pessoa idosa colocou toda a sua felicidade em um animal, podem ficar preocupados, especialmente se veem que os cuidados com o bicho ultrapassam as capacidades físicas ou financeiras dessa pessoa. O Instituto de Envelhecimento aponta que 62% dos parentes de idosos com animais de estimação manifestam preocupação com o que acontecerá com o bicho caso a saúde do idoso piore repentinamente. A melhor forma de abençoar quem está ao nosso redor não é por meio de uma dependência que pode se tornar um fardo, mas deixando um legado de fé e confiança em Deus. Em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, há a ordem de transmitir os mandamentos do Senhor às próximas gerações. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. O propósito da vida não é depender de criaturas temporais, mas ensinar a fé, certificando-se de que o conhecimento de Deus seja herdado através do testemunho de uma vida confiada em seu cuidado. Billy Graham ensinava: o legado mais importante que podemos deixar não é material, mas espiritual, a fé viva que demonstramos às gerações futuras.
A ideia de que um animal de estimação seja sinônimo de segurança na velhice faz com que muitos percam oportunidades valiosas. Em vez de dedicarem seu tempo a servir, ensinar ou continuar crescendo espiritualmente, apegam-se a estruturas de conforto que podem limitar seu desenvolvimento espiritual. Mas Deus não criou a vida para ficar estagnada. Cada etapa tem seu propósito, e a velhice não é exceção. Em Tito 2, versículos 2 e 3, Paulo exorta os idosos a serem exemplos de fé e a orientar os mais jovens. Quanto aos homens idosos, que sejam sóbrios, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, as mulheres idosas que sejam reverentes em sua atitude, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, mas mestras do bem. Essa é a verdadeira função de quem chegou à idade avançada. Ser guia, suporte, luz, não se apegar a confortos temporais como se disso dependesse a própria existência. A gerontóloga cristã, doutora Amy Hanson, documentou que os idosos que participam ativamente de ministérios intergeracionais, mentoria espiritual e serviço à comunidade relatam níveis mais altos de satisfação e propósito do que aqueles que interagem principalmente com animais de estimação. A dependência emocional exagerada de um animal pode se tornar uma corrente que impede a liberdade espiritual. Jesus ensinou que a vida de seus seguidores não deve se basear em apegos terrenos, mas em relacionamento com Deus. Em Mateus 10, versículo 37, ele disse: "Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim." Com isso, ele não incentivou a indiferença ou o abandono dos relacionamentos, mas a colocar Deus em primeiro lugar. Quando ele é a prioridade, o amor pelos animais se expressa na liberdade, não na necessidade, na bênção, não no fardo. A vida de fé é um convite constante para confiar que Deus é suficiente. Aqueles que aprendem a depender de sua vontade entendem que a felicidade não está presa à companhia de um animal, mas à certeza de que ele cuida de todas as coisas. O verdadeiro legado que se pode deixar às futuras gerações não é a insistência em buscar consolo no que é temporário, mas o exemplo de uma vida que reflete segurança em Deus. Em 2 de Timóteo 1, versículo 5, Paulo menciona a fé de Lloyd e Eunice, avó e mãe de Timóteo, como influência poderosa em sua vida espiritual. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Não foram apenas palavras ou presença constante que moldaram Timóteo, mas o exemplo de uma fé inabalável. Cada dia é uma oportunidade de crescer, confiar e viver com propósito. A velhice não é uma fase de espera passiva, mas um período em que Deus ainda manifesta sua glória na vida de quem está disposto a seguir sua direção. Aqueles que compreendem essa verdade vivem em paz, sem se apegar à companhia de um animal como uma necessidade, mas desfrutando cada momento com gratidão, sabendo que Deus sustenta cada aspecto de sua vida. Em Filipenses 4, versículo 19, temos a certeza: "E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus." Essa promessa é suficiente para prosseguirmos sem medo, com a certeza de que jamais faltará o necessário, inclusive companhia e propósitos significativos. A confiança em Deus é a melhor herança que se pode deixar, pois ensina que a segurança não depende de circunstâncias humanas ou de criaturas temporais, mas de sua fidelidade eterna. Aqueles que escolhem viver com essa perspectiva desfrutam de cada etapa sem medo, sem angústia, sem colocar sua felicidade nas mãos de outros ou de um animal. A paz que vem de Deus não precisa de garantias terrenas, pois está baseada na certeza de que Ele jamais falha.
a velhice, é uma etapa de revelação. Não é apenas o resultado dos anos vividos, nem a consequência natural do tempo, mas um processo intencional dentro do plano de Deus. Não é uma fase de espera, resignação ou dependência de consolos temporários, mas uma oportunidade de descobrir verdades antes ocultas, de viver com mais plenitude e de experimentar a fidelidade de Deus de maneira ainda mais profunda. No entanto, muitos chegam a essa fase com visão limitada, acreditando que a companhia de um animal de estimação é a chave para ter estabilidade emocional e propósito, quando, na verdade, esse momento da vida guarda uma riqueza espiritual que só pode ser percebida quando se olha através da perspectiva certa, a perspectiva de Deus. Na juventude, a vida é marcada por esforço, construção, metas e pela necessidade de estabelecer raízes. Mas na velhice, as prioridades se transformam. Deus permite que essa etapa seja diferente, não porque haja menos a fazer, mas porque o chamado é outro. Quando o foco permanece em se apegar a consolos temporários, como um animal de estimação, perde-se a chance de enxergar o que Deus está realizando. Nas Escrituras, a velhice nunca é descrita como uma fase de dependência extrema ou de necessidade constante da presença de criaturas. Ao contrário, apresenta-se como tempo de sabedoria, de autoridade espiritual, de novas tarefas dadas por Deus. É uma fase em que o relacionamento com Ele pode se tornar mais próximo que nunca, pois o barulho das distrações da vida diminui e é possível ouvir sua voz com mais clareza. A mentalidade de que animais de estimação devem ser a fonte de bem-estar na velhice é uma construção humana que não encontra respaldo na palavra de Deus. Em cada etapa da vida, Ele providenciou o necessário, abriu caminhos e sustentou aqueles que confiaram nele. A confiança na companhia de um animal muitas vezes nasce do temor do desconhecido, do medo da solidão ou da ideia de que, sem essa presença, a vida perde sentido. Mas a verdade é que a dependência exagerada de um animal pode se tornar um obstáculo para descobrir o plano que Deus tem para a última fase da vida. O Dr. Kenneth Hogg, fundador do Ministério Stephen, observou em seu trabalho, com idosos, que aqueles que encontram significado e propósito servindo aos outros, orientando jovens ou compartilhando sabedoria espiritual, vivem seus últimos anos com uma vitalidade que outros tentam inutilmente encontrar em distrações e consolos temporários. Quando o coração se liberta da necessidade de ter um animal como centro emocional e aprende a descansar em Deus, abre-se uma nova dimensão de crescimento e plenitude. Um dos maiores erros na velhice é acreditar que não há mais nada a aprender. No entanto, é nesse período que Deus ensina as lições mais profundas, aquelas que exigem maturidade para serem assimiladas. Paciência, gratidão, entrega total à sua vontade, capacidade de abrir mão do que já não é necessário e abraçar o que realmente tem valor são lições que só podem ser plenamente compreendidas nesta etapa. A juventude é voltada para adquirir, a fase adulta para consolidar, mas a velhice tem outro chamado. É tempo de transmitir, de deixar um legado, de viver com sabedoria e de se preparar para o eterno. Muitos chegam à velhice com sentimento de perda, acreditando que o melhor de sua vida passou, que já não são necessários, que seu papel foi reduzido a meros espectadores cujo único companheiro relevante pode ser um bicho de estimação. Mas Deus não enxerga a velhice dessa forma. Ele a vê como um tempo de honra, de propósito, de influência. Nas Escrituras, os anciãos eram os conselheiros do povo, os guardiões da sabedoria, aqueles que lideravam com discernimento e autoridade. Esse é o desígnio divino. A velhice não é um período de espera, mas de viver em outra dimensão, em que a força física pode diminuir, mas o espírito se fortalece e a comunhão com Deus se aprofunda.
ter um animal de estimação não é um erro em si, mas pode ser quando ele se torna um refúgio equivocado, quando é a única estratégia para enfrentar a velhice, quando se acredita que será a solução para a estabilidade emocional e espiritual. Deus nunca planejou que os animais fossem a base da felicidade. Eles têm seu próprio propósito, sua própria missão na criação. E querer que sejam o centro da vida de alguém gera frustração e peso desnecessário para todos. Deus permite a separação, em certos momentos não como castigo, mas como oportunidade. Quando as circunstâncias mudam, quando a saúde diminui, quando manter um animal se torna mais um fardo do que uma bênção, não significa que o amor pelos animais se perca, mas que o relacionamento se transforma. O amor verdadeiro não se define pela posse contínua, mas pela ligação do espírito, pelo respeito aos limites naturais, pela aceitação dos ciclos da vida. Deus pode usar a decisão de não ter um animal na velhice para ensinar novas formas de amar, para fortalecer a confiança nele e para libertar tanto o idoso quanto o possível animal de expectativas que talvez não fossem realistas. A verdadeira plenitude na velhice não vem de estar cercado de criaturas, mas de estar no centro da vontade de Deus. Cada pessoa tem um chamado que não termina com a idade. Mesmo na velhice, Deus continua falando, continua chamando, continua guiando. A presença de um bicho de estimação pode ser um conforto momentâneo, mas não deve ser a fonte principal de segurança. Quando o coração está ancorado em Deus, a paz permanece, independentemente de quem esteja perto, pois a verdadeira estabilidade não provém das criaturas, mas da certeza de que Deus segue tendo um propósito até o último dia. Os anos não indicam que o tempo de servir terminou, mas que o chamado assumiu uma nova forma. A sociedade apresenta a velhice como época de aposentadoria, mas Deus a vê como tempo de expansão espiritual. Existe uma autoridade que só é obtida com a experiência, uma sabedoria que só se adquire com o tempo, uma influência que só pode ser exercida por quem aprendeu a confiar em Deus ao longo de toda a vida. A presença de um animal de estimação não é a chave para viver bem a velhice. A chave é descobrir qual é a missão que Deus tem para essa etapa e vivê-la com alegria. O erro não está em apreciar os animais, mas em fazer deles a única fonte de felicidade e propósito. A verdadeira companhia nunca dependeu da presença de uma criatura, mas da presença de Deus. Quando Ele preenche o coração, não há sensação de abandono, não há medo da solidão, não há necessidade de controlar as circunstâncias para se sentir seguro. O segredo da paz na velhice é aprender a confiar plenamente que Deus planejou cada fase da vida com intenção e propósito. A conclusão final não é que ter um animal seja ruim em si, mas que torná-lo o eixo central da velhice é um erro que pode roubar a oportunidade de experimentar a plenitude que Deus preparou. Quando a confiança é depositada nele, a vida se enche de significado, independentemente de quem esteja perto ou longe. Deus não projetou a velhice como tempo de nostalgia pelo que passou, nem de dependência de consolos temporários, mas como uma fase de profundidade, revelação e novas oportunidades. Quem decide viver com essa perspectiva encontra alegria a cada dia, sabendo que a melhor herança que pode deixar não é o apego ao que é terreno, mas o testemunho de uma vida que confiou em Deus até o fim. Billy Graham, cuja vida e ministério se estenderam até a velhice avançada, jamais deixou de enfatizar que a maior alegria na velhice vem de saber que sua vida continua tendo propósito nos planos de Deus. Suas próprias escolhas refletem essa verdade. Em vez de se recolher a uma vida centrada em conforto pessoal, ele continuou servindo, ensinando e compartilhando a sabedoria que apenas os anos podem trazer. Esse é o chamado para todos que enfrentam a velhice.
não buscar satisfação em dependências temporárias, mas na missão eterna que Deus ainda tem para cada um de seus filhos, independentemente da idade. O verdadeiro consolo não vem de um animal de estimação, mas de saber que fazemos parte de um propósito divino que transcende o tempo e as circunstâncias.